Expectativas no casamento. Como se dá essas expectativas? Como que você pode resolver? Quais são as causas, os porquê de tantas expectativas dentro de um casamento? Depois que você namora, você parte para um casamento. E esse casamento cria-se muitas expectativas. E neste vídeo eu vou te ajudar a você a entender melhor como que você pode observar essas suas expectativas que você criou em relação ao outro e o outro criou em relação a você. E como que você pode resolver tudo isso? Meu nome é Lisandro Errara, sou terapeuta sistêmica e juntos vamos esmiuçar, falar mais detalhadamente sobre expectativas do casamento. Então vamos lá. O que é expectativas do casamento? Expectativas são desejos, são sonhos que a gente cria dentro da nossa cabeça e quer que essa relação cumpra todas essas necessidades que a gente criou na nossa cabeça. Esses sonhos, esses desejos, essas ideias. E aí o que acontece? Quando essas expectativas não são realizadas ou não são colocadas em práticas, cria-se uma frustração. Mas isso a gente vai falar mais pra frente. Então vamos entender um pouco o que é o papel do casamento. Então assim, qual a expectativa que você tem desse papel no casamento? Você namorou e agora está casada. Então assim, existem vários significados que a gente pode criar nesse casamento. Você pode ter a expectativa em que o casamento é uma harmonia, é uma união emocional, estável, é uma união onde você tem a troca, onde o foco é o quê? A comunicação, a colaboração, a intimidade íntima. Mas também o casamento pode ter outro significado, que pode ser que o casamento seja uma convivência estável e é uma independência pessoal, onde você sai da casa dos seus pais e vai morar com outra pessoa. Cria-se uma independência. Sair daqui da casa dos meus pais. Opa, tô indo para um relacionamento. É uma independência. Cria-se uma independência. E nesse caso é o que? É mais prático, né? Então a pessoa pensa diferente. Então o papel no casamento a gente tem que ter muito bem definido entre o casal. Por quê? Porque se você pensa assim, eu quero um casamento onde eu possa dividir as minhas emoções, onde eu possa dividir as tarefas, onde eu possa ter uma pessoa que possa fazer as coisas que eu goste, fazer coisas juntos, dividir emoções, tristezas, enfim. Ou tem aquela pessoa que é muito prática, tipo, é um casamento, ok, vamos fazer o que tem que fazer e acabou. Ele tem a independência, ele é mais prático. Então o papel do casamento precisa estar muito bem estabelecido entre ambos. Entender essa relação de papéis. Então assim, qual o significado que você dá? Um ou outro? Ou você tem um e o seu marido tem outro? Então precisa ser muito bem entendido e compreendido esses papéis dentro do casamento. Porque vamos voltar um pouquinho, antes da gente casar, a gente namora, tem uma relação tranquila, onde você se arruma, onde você vai para um namoro, vai para uma relação. E se der algum problema nessa relação, você volta para a casa dos seus pais e fica tudo bem. Cada um fica na sua casinha. Mas quando há um casamento, quando há uma união, uma aliança, não tem como você voltar para a casa dos seus pais. Você vai precisar aguentar. Você vai precisar ver como você pode resolver os conflitos que existem dentro desse casamento. Por isso que o papel do casamento precisa ser muito bem entendido antes de casar. Mas existem também as diferenças que você vai vendo do homem e da mulher. Por que um tem um significado assim de querer estar mais perto, dividindo, tendo mais consciência, ou outro é mais prático?
tudo vai depender do quê? Tudo vai depender de como a gente foi criada. Quais são os nossos valores? Quais são as nossas perspectivas? Você teve um pai presente, uma mãe presente, uma relação agradável, uma relação estável, onde você olha para os seus pais e fala, eu quero também assim, uma relação de respeito, uma relação de carinho, uma relação de amor. E aí você olha para um outro lado e você vê e fala assim, não, eu não tive essa relação, Lisandra, eu tive uma relação meio conturbada, onde meu pai brigava com a minha mãe, enfim, não tinha uma relação boa. E aí você projeta algo bom na sua vida, você cria algo bom. E aí vai depender muito de como está a sua consciência, de como estão todos esses valores internalizados dentro de você. Porque a partir dos seus pensamentos, a partir das suas emoções, você vai lidar com esse casamento. E aí você vai falar assim, entendi. Talvez seus valores sejam, eu tenho o valor do casamento, ok? Eu quero ter até onde dure meu casamento, até que a morte os separe. Eu quero fazer de todas as formas onde essa relação fique boa, onde a gente possa ter um entendimento saudável, onde a gente possa criar conexões duradouras. Então, assim, quais são os valores que você tem dentro do casamento? Se os seus valores são diferentes do seu marido, vai ficar meio complicado. Por isso que vocês precisam se entender, conversar, para que esses valores se encaixem. Tudo bem ter uma opinião e outra opinião, porque vocês vêm de famílias diferentes, criações diferentes, e está tudo bem. E não é à toa que vocês se formaram, não é à toa que vocês se juntaram. Algo deu uma conexão onde vocês se ajuntaram nesse casamento. Então faça valer esse casamento. Não é à toa que vocês estão juntos. Não é na primeira briga que vocês vão se separar. Não é no primeiro conflito que fala, cada um para o seu lado. Existe uma conexão maior no casamento. O casamento tem valores, o casamento forma-se o quê? Um outro núcleo familiar, uma outra família. E você precisa valorizar essa família, fortalecer essa família. Por mais que nós somos de famílias de origem diferentes. Aqui a gente honra, agradece e está tudo bem. Mas essa família que você formou, você precisa valorizar, fortalecer. Precisa ficar adulta, que a gente fala, para quê? Para que os conflitos você encare de frente e resolva. Porque não adianta brigar aqui e correr para casa dos pais. Não faz mais parte essa conexão. Você precisa resolver aqui. Por isso que muitos casamentos hoje acabam se separando. Porque não há essa comunicação, não há esse entendimento, cada um olha para si e não tenta resolver. Não tenta fazer outras formas onde você fala assim, peraí, eu casei para formar uma outra família, uma união. Não é qualquer briga ou qualquer conflito ou qualquer desavença, eu vou me separar do meu marido. Primeiro você precisa tentar todas as formas, todas as possibilidades antes de resolver uma separação, ainda mais quando há filhos. Isso pesa muito, isso cria-se muitos problemas nessa relação e na relação com quem? Com os filhos. Por isso pense 2, 3, 4, 10, 15 vezes antes de separar. Tente, resolva, ache as possibilidades. E se for o caso, faça uma terapia. Terapia de casal ou terapia com você mesma. Para que você possa se entender, para que você possa olhar para você e falar assim, eu funciono dessa forma. Peraí, como que eu vou trabalhar no meu marido? Como que eu vou lidar com ele? E aí o casamento começa
a se ajeitar. Tudo precisa ser conversado, entendido. Qual é o seu momento hoje? Você está com dificuldades na comunicação? Você está com dificuldades na parte emocional? Você está com dificuldade na parte sexual? Você está com dificuldade com interferências que estão vindo de fora? Então precisamos entender o seu momento hoje para agir naquele ponto, para agir naquela determinada situação e resolver o problema. E a terapia sistêmica faz isso. A gente olha você dentro do todo, você dentro do casamento, você e seu marido, você e todos que estão envolvidos naquele momento, para que a gente resolva aquilo que precisa resolver. E uma das coisas que a gente fala de como que a gente pode resolver tudo isso, eu vou dar um direcionamento aqui para você, e você olha bem para o seu casamento e observe, primeiramente, qual o conflito, o que você quer resolver hoje. Então vamos lá. Então como que você pode resolver tudo isso? Primeiro, tenha uma comunicação clara. Você precisa falar o que acha, o que pensa, o que idealiza, as suas expectativas. E talvez ele fale também, ou talvez ele se cale. Você precisa ceder. Uma hora eu vou, uma hora eu não vou. Uma hora eu deixo ele ir, uma hora eu não vou. A flexibilidade no casamento precisa existir. Não adianta a gente ser ferro e fogo, pegar e querer do nosso jeito, da nossa forma. Não vai funcionar. Talvez você editava isso na sua casa, com seus pais. Mas quando você vá para um relacionamento, você vá dentro de um casamento, ele vem de outra família, ele vem de outros valores. E se você bater de frente, o que acontece? Quando duas cabeças batem de frente, duas cabeças quebram, duas cabeças duras. E não vai resolver nada. Então precisa um ceder para o outro falar, tá bom, vamos conversar. Aí o outro cede, o outro conversa. E assim vamos indo. Um conversa, um cede, um conversa, um cede. E vamos indo nessa relação. Porque a relação dentro de um casamento é um aprendizado. Por mais que você tenha amor pelo seu marido, você conhece ele quando você casa. No namoro é só a fase boa que a gente fala. É só a fase onde você vai ter as melhores coisas. Só que no casamento é no dia a dia, é nas pequenas coisas que a gente vai olhar para tudo isso daí e falar, opa, é aqui mesmo que eu gosto dele. E tá tudo bem, a gente não vai gostar de todos os detalhes. Mas a maioria a gente precisa o quê? Valorizar. Então como que a gente resolve? Comunicação clara, a gente vai ceder, que é a flexibilidade. Você vai sempre revisitar e avaliar os acordos, os combinados que você fez antes do casamento ou durante o casamento. Para quê? Porque hoje você é uma coisa, amanhã talvez você seja outra. E daqui a um mês você é outra pessoa, porque outros valores vieram, outras combinações de ideias começaram a fazer sentido, percepções vão caindo na ficha da gente. Então, como que a gente lida com tudo isso? Hoje eu gosto disso. Amanhã talvez eu ceda um pouco, talvez eu não goste tanto disso. Eu posso ser um pouquinho mais flexível com aqui ou com ali. E aí o que acontece? Você vai fazer o que precisa ser feito. E como que você pode também resolver? É o que eu falei agora há pouco. Fazer terapia. Olhar, pedir, levantar a mão, pedir ajuda para um profissional e falar assim, eu não estou conseguindo lidar com o meu casamento. Eu tinha uma expectativa X e eu não estou conseguindo suprir. O meu marido não está conseguindo suprir essas expectativas. Antes que crie em frustrações, antes que crie um desgaste e até o momento do quê? De uma separação ou de uma traição. Então não deixe o casamento se alastrar, não deixe o casamento ir ao automático e você ficar ruminando, ficar criando situações para você
que não tem mais sentido. Para que você vai criar tantos ressentimentos, tantas frustrações, para que lá na frente você vai se distanciar, vai haver uma separação ou vai haver uma traição? Eu não sei. Então, antes que chegue no estupim de lá, faça aqui. E terapia não é uma coisa chata. Terapia não é uma coisa que você vai ficar falando da sua vida e nada vai acontecer. Terapia é uma troca de informações, onde você fala o que está acontecendo e eu te ajudo a você a direcionar, a ter o foco, a quebrar padrões que você talvez possa estar vindo o quê? Dos seus pais, da sua família. Então, eu vou te dar um mapa, eu vou te colocar numa visão clara, eu vou te dar uma consciência maior do que a gente pode fazer neste momento. O que a gente pode resolver com este conflito. E aí sim, a gente trabalha e você vai fazendo isso dentro do seu casamento. Porque não adianta eu falar um monte de coisa ou fazer toda a parte terapêutica se você também não fizer a sua parte. É uma troca. É uma troca. Onde eu te direciono e você por si também vai dar os seus passos que precisa. Com a minha orientação. E por isso que as coisas se transformam. Casamentos ganham mais corpo. Não deixe que o seu casamento se enfraqueça. Olhe para o casamento. Expectativas são criadas e são normais a todo momento. Eu também criei expectativas do meu casamento. Só que ao longo do meu casamento eu fui me conhecendo. Eu fui vendo, Lisandra, isso tá demais. Ele não pode fazer isso que você imaginou. Ele não é desta forma. E aí eu fui compreendendo como eu funcionava e como ele funcionava. E aí houve os ajustes, houve o quê? Acordos, onde a gente revisita sempre. Sempre que a gente acha que, tem alguma coisa confusa, senta e conversa. As DRs que a gente fala, precisa acontecer no casamento, senão ele não se sustenta. E terapia foi feito. Eu fiz, ele fez. Fizemos algumas coisas em conjuntos, algumas imersões. E tudo isso a gente foi se conhecendo, foi crescendo. O amor, ele aumenta, ele se fortalece. E esse é meu convite para você. Para que você, essas expectativas não virem frustrações. Não deixe as expectativas virarem frustrações. Deixe que as expectativas te gerem amor, compreensão, respeito, carinho e união e fortalecimento dentro do seu casamento.